Bom dia, senhores. Boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a este vídeo. E hoje, efetivamente, então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar de física, ok? E vamos que vamos. Bom, vamos então começar esse tópico, né? Essa unidade que nós chamamos de mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos inclui hidrostática e hidrodinâmica, ok? Então vamos levar algumas aulinhas aí falando sobre hidrostática primeiro, ressaltando alguns conceitos, vendo algumas aplicações. Vocês já devem saber que a aplicação básica, por exemplo, o que faz um navio flutuar, está basicamente contido na hidrostática, né, esse princípio físico. Ok, senhores? Bom, então, basicamente nós vamos entender o que seria um fluido, o nosso objeto de estudo nesse tópico, algumas grandezas como pressão e massa específica, vamos falar também sobre, e de fato vamos entrar no assunto da hidrostática, ok? Bom, formalmente, nós podemos dizer que um fluido é uma matéria, certo? Que não resiste às tensões de cisalhamento, às tensões cisalhantes. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que um fluido é caracterizado por um aspecto que é muito comum para vocês, está muito no nosso cotidiano e vocês já devem ter percebido. O fluido escorre, né? Por exemplo, se você deixar um objeto, nessa pera aqui que eu estava comendo, na sua mão, ela não vai escoar, ela não vai escorrer, certo? Ok? Porém, se eu derramar um copo d'água aqui sobre a minha mão, essa água vai escoar, vai escorrer. Então é isso. Não resistir às forças ou às tensões de cisalhamento significa escorrer, escoar. Ok? Então, se vocês repararem para essa figura aqui, num pedaço de matéria qualquer, basicamente você tem três tipos de atuação de forças. Uma força de tração, o que podem ocorrer, né? Uma força de tração, que puxa, que estica o objeto, uma força de compressão, que empurra o objeto, uma força de cisalhamento, uma força cisalhante, que ela basicamente ela é paralela, né, ao objeto. Então, por exemplo, se você esfregar esse celular, que é um sólido, ok? Você vê que ele resiste a essa tensão de cisalhamento. Onde que está ocorrendo a tensão de cisalhamento? No atrito entre o meu braço e o celular. Meu braço está empurrando para lá e o celular está empurrando à minha direita, ok? Então, e o celular não muda a sua forma, seu formato por conta disso. Ele não escorre, ele não escoa. Por outro lado, qualquer mínima tensão, né, num fluido, isso já acontece. Perfeito? Ok? Então, se vocês olharem para essa figura aqui abaixo, vocês vão vendo que conforme o tempo passa, no sólido ou fluido, eles começam iguais, dependendo se for um sólido ou um fluido, no tempo T0 eles começam iguais. Mas conforme a tensão de cisalhamento, essa força F à direita, vai atuando,
vocês podem ver que, nesse caso da figura B, o sólido ele pode até se deformar um pouco, ok? Mas somente o fluido continua escoando. O sólido ele pode se deformar. Se você, por exemplo, na sua casa pegar uma espuma, a espuma é um sólido, e você deformar ela nesse sentido desse cisalhamento, você vai ver que ela vai inclinar um pouco, né? Vai cisalhar, como nós chamamos. Mas assim que você solta, ela volta ao estado original. Ok? Bom, nós vimos em Física 1, então, que em sólidos era muito conveniente, e nós sempre, muitas vezes, né, especialmente na primeira parte, nós falávamos em massa e força. Massa e força. Então a gente colocava um bloco de massa M, era sujeito a uma força F. Ok? Só que no caso de fluidos, isso é um pouco mais... é um pouco menos conveniente de você tratar, analisar a dinâmica, né, do material, do fluido, em termos dessas grandezas, da massa e da força. É inconveniente. Primeiro, porque primeiro e mais importante, é porque o fluido ele não tem um formato específico, você não sabe muito bem onde ele começa e onde ele termina. Falando do fluido em si, óbvio, você coloca ele no recipiente. Mas se você analisar um fluido assim, você não sabe onde ele começa ou onde ele termina. Então o que você faz? Você pega elementos dele. Ok? Então esses elementos, eles estão sujeitos à força também. Cada elemento que você pegar do fluido, ele está sujeito a uma força e esse elemento tem uma massa. Certo? Porém, quando você tem um objeto com formato já todo fechadinho, você fala da massa. Agora, quando você tem que pegar pedaços dentro do elemento do fluido para analisá-lo, então é mais conveniente nós utilizarmos essas duas grandezas aqui, a densidade e a pressão. Então notem, a densidade ela está para a massa. Ela leva em consideração a massa, né, de uma certa forma que nós já vamos ver. E a pressão ela está para a força. Ela leva em consideração a força, de uma forma que também nós já vamos ver. Ok? Bom, a densidade também é chamada de massa específica. O que seria, então, a densidade? O que é a densidade de um objeto? Como vocês podem notar, matematicamente, ela é a razão entre a massa e o volume. Okay? A razão entre a massa e o volume é a densidade. Então, por exemplo, tem até uma brincadeira que fazem falando assim, dizendo assim, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Aí alguns desavisados, especialmente mais novinhos, vão dizer, 1 quilo de chumbo. Não, os dois têm a mesma massa, então os dois pesam iguais. Porém, para você formar 1 quilo de algodão, você precisa de um volume muito maior de algodão para que ele corresponda a 1 quilo de chumbo, que tem um volume menor. Isso porque, então, as densidades do algodão e do chumbo são diferentes. Certo? Então, se você precisa de um volume maior para uma dada massa, vamos colocar 1 kg dessa brincadeira, né? Significa que esse denominador aqui tem que ser maior, né? O volume de um algodão é maior para uma dada massa de 1 kg. Logo, como a densidade, como eu falei, é a razão entre a massa e volume, você pode concluir então que, como o volume do chumbo é menor,
para essa mesma massa e o volume do algodão tem que ser maior para ter essa mesma massa, você pode concluir, fazendo uma simples continha, que a densidade do algodão ela é menor do que a densidade do chumbo. Ok? Então a densidade ela tem uma certa característica fundamental. E aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Não só para a definição da densidade, mas para a importância dela. A densidade, diferente da massa e do volume, ela é uma propriedade, anotem isso, uma propriedade intrínseca do material. Intrínseca? Como assim, mestre? Pelo seguinte motivo. Como eu falei, o algodão ele tem uma densidade menor, pelos motivos que eu já expliquei, que o chumbo. E isso acontece só pelo fato do algodão ser algodão. Nada mais. Só pelo fato do algodão ser algodão e o chumbo ser chumbo, então o algodão tem uma densidade tal e o chumbo tem uma densidade tal. Observem aqui, então, corroborando com o que eu falei, observem essa tabela. Se vocês olharem, você vai ver que cada objeto ele tem uma determinada massa específica. Então, por exemplo, vamos pegar objetos do cotidiano, né? Aqui tem objetos mais assim mais externos. Mas vamos falar sobre objetos do cotidiano. Um gelo, um isopor, por exemplo, tem a densidade nessa unidade aqui. Qual é a unidade da densidade? Como é massa por volume, então é quilos por metro cúbico. Então o isopor ele tem 1 vezes 10 elevado a 2, ou seja, 100 quilos por metro cúbico. Isso significa que 1 metro cúbico de isopor tem 100 quilos. Certo? Já o gelo ele tem a densidade próxima da água, né, de aproximadamente 1.000 quilos por metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico de água tem 1.000 quilos. Certo? Ou de gelo, no caso, né? Tem quase 1.000 quilos. 917, vamos colocar assim, 917 quilos. Então, notem que isso se deve ao fato do isopor ser isopor e o gelo ser gelo. Então, se você pega uma madeira tem a densidade da madeira. Você pega ferro, aço, alumínio, o alumínio tem a densidade do alumínio. O aço tem a densidade do aço. O ferro, por exemplo, tem a densidade do ferro, que é 7,9 vezes 10 a 3. Ok? Então a massa específica é uma propriedade intrínseca da matéria. Diferente da massa. Por exemplo, a massa, eu posso ter 1 kg de alumínio e posso ter 1 kg de algodão. Mas eu nunca vou ter, falando de materiais puros, eu nunca vou ter uma densidade de algodão igual à densidade do alumínio. Ok? Bom, espero que tenha ficado clara, né? Essa história da massa específica. Uma outra coisa importante é o seguinte, ó, notem, como eu falei, que aqui eu tenho um cubo de um fluido. Aqui no desenho é mole, mas na vida real eu não consigo pegar um fluido. Aí você, mas tem um cubo de gelo. Mas o cubo de gelo não é mais um fluido, porque a água, quando se solidifica e vira gelo, a estrutura atômica e molecular dela se modifica de tal forma que que a estrutura dela é a chamada estrutura de rede cristalina. Uma estrutura organizada, os átomos ficam numa estrutura organizada, bem estruturada e rígida. Certo? Isso muda totalmente as características. O gelo é um sólido, não é um fluido. Então, se você imaginar que isso aqui seja um fluido, é difícil, né? Porque isso aqui está num desenho. Agora, imagina, se eu pegar um copo e colocar na minha mão, um copo de água.
Imagina, como é que eu vou... A água, como nós falamos, ela não resiste à tensão de cisalhamento, então ela escoa. Então, por isso que eu pego por unidade de volume. Então, eu pego um elementozinho da água, eu não posso pegar a água como um todo. Eu posso pegar um elementozinho e ver, por unidade de volume, quanto de massa tem naquele elementozinho de volume. Quando eu faço isso, então, eu extraio a densidade da água ou do fluido que eu esteja estudando. Então, nota o seguinte. Qual é a diferença de eu pegar essa equação aqui, diferencial, né, elementos infinitesimais, para essa aqui? A diferença é que nem sempre um objeto ele tem uma densidade constante. Ok? Nem sempre um objeto tem uma densidade constante. Isso quer dizer que se eu pegar um objeto, um pedaço de madeira, medir a massa total e medir o volume total dele, eu vou chegar a uma dada densidade X, qualquer. Ok. Mas agora, se eu for percorrendo esse pedaço de madeira, pegando elemento a elemento de massa e medindo o volume lá, se eu pudesse fazer isso com um microscópio ou algo do tipo, não necessariamente numa porçãozinha da madeira a densidade vai ser igual a outra. Então a densidade ela pode variar, tá certo? Isso se você quiser pensar em fazer estudos mais aprofundados. Estou dizendo que é possível, que a densidade ela varie de ponto a ponto. Ok? Ficou claro então a história da densidade ou da massa específica? É uma característica intrínseca daquele dado material. E outra grandeza que eu falei, que está relacionada à força, é a pressão. Então note o seguinte, sobre um fluido atuam dois tipos, nós podemos classificar em dois tipos as forças que atuam, as forças atuantes. Podemos classificá-las como volumétricas e como superficiais. Uma força volumétrica é uma força que atua no fluido como um todo. Mestre, como assim no fluido como um todo? Vamos lá. E não necessariamente no fluido, tá? Isso pode ser também no sólido. O que eu disse para vocês é que a pressão ela é mais conveniente de ser tratada nos fluidos, para nós, do que em sólidos. Mas é a mesma coisa. Então vamos lá, olha para esse celular. Vocês sabem, nós vimos em Física 1 que tem a força-peso do celular, né? Tanto que ele cai, ó, porque tem uma força-peso puxando ele para o centro da Terra. Poxa, mestre, ótimo, verdade. Lembro disso. Também nós vimos que existe uma coisa chamada centro de gravidade. Vimos isso também, correto? Centro de gravidade, que é o ponto fictício, imaginário, abstrato, no qual eu posso substituir todo esse objeto aqui extenso, que nesse caso que eu estou mostrando para vocês é o meu celular, e trocar por um pontinho abstrato, matemático. E naquele ponto está atuando a força-peso. Todo peso atuando sobre o celular pode ser trocado por um peso atuando numa partícula pontual. Certo? Nós vimos isso. Esse ponto onde essa força-peso está atuando, ou essa representação da força-peso está atuando, é o que nós chamamos de centro de gravidade. E como nós vimos também, é muito importante, por exemplo, na questão da estabilidade, né? Na análise da estabilidade da embarcação. Okay? Centro de gravidade. Porém, se você quer partir para a coisa real, do mundo real, você então sabe que cada moléculazinha, cada átomozinho que forma esse celular, que compõe esse celular, cada átomo que compõe os chips,
os circuitos, a tela, etc., a bateria, todos esses átomos, né? Em cada um deles está atuando uma forcinha peso, cujo somatório, né, delas é a força peso total do celular. Entenderam isso? Então a força peso ela atua em cada uma, tanto os que estão aqui sobre a superfície quanto os que estão lá dentro. Cada um deles tem uma forcinha peso atuando. Por esse motivo, então, a força peso é uma força volumétrica, porque ela atua no celular como um todo. Agora temos uma outra força, a força superficial. Essa força superficial, por exemplo, é uma força de contato. Tá, mestre? Anormal, por exemplo? Sim, anormal. É uma força de contato. Tá, não ficou muito clara a diferença. São duas forças atuando, mas e aí, mestre? Então, a força volumétrica está atuando em todo o celular, todas as moléculas do celular. Agora, você acha que a força que a minha mão está fazendo sobre esse celular, que a palma da minha mão está fazendo, ela atua em todos os átomos? Ela está atuando, por exemplo, aqui na tela do meu celular? Não. Ela só atua onde a minha mão toca. Então essa é uma força superficial. Ok? Então, matematicamente, nós podemos descrever a força volumétrica dessa forma. Então, notem que sempre que eu tenho um objeto, eu pego um elementozinho daquele objeto, que eu posso, obviamente, mais tarde somar sobre todos os elementos. Mas se eu só estou olhando para um elementozinho, eu uso matematicamente, a representação matemática disso é um elementozinho, eu boto um D na frente, D de diferencial. Então é um DF. O que significa um DF? DF é uma forcinha gravitacional de todas aquelas que estão atuando. Eu peguei umazinha dela, ou numa porçãozinha minúscula do celular. Depois eu posso somá-las todas, se eu quiser. Então, se eu peguei só umazinha, então eu tenho um elemento de força, né, diferencial, que está atuando num elemento de massa, com a gravidade G. A força peso é m vezes G. Um elemento de força peso é dm vezes G. Agora, dm, como nós vimos, né, quem é dm? Rho é dm sobre dv. Então, se eu passar o dv para lá multiplicando, dm é rho dv. Então, tá aqui, ó. Rho dv vezes G. É o meu elementozinho de força gravitacional. E a força superficial, ela é proporcional à área de contato onde a força está atuando. Certo? Agora eu vou dar um pause. Daqui a pouco eu vou dar um pause no vídeo, só vou explicar mais um pouquinho e vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Vou dar uma pausa e vou mostrar um vídeo para vocês. Um vídeo bem interessante em relação à pressão. Mas basicamente, a pressão, então, é uma força superficial atuando sobre uma área. A constante de proporcionalidade entre a força e a área é a chamada pressão. Então, aqui não se preocupe com isso, tá? Não é nada muito complicado. É simplesmente para eu manter uma coerência de notação, né? Pois a força é um vetor. Então, o que isso aqui, essa expressão quer dizer? Que a força superficial ela é proporcional, então, ao elemento de área onde ela está atuando, conforme mostra a figura. E esse Nzinho aqui é o que nós chamamos de versor normal. É um versor que dá a orientação da área. E toda área, todo elemento de área, ele em geral não, sempre, o versor normal, ele aponta para fora da área. Então, se eu tenho um objeto, imagina uma bola. Então, o vetor normal à superfície da bola, ele sempre sai da bola, está saindo, nunca entrando.
Tá, mestre, mas aí então tem um menos aqui. Tem um menos. Por quê? Olha a minha mão atuando. Para onde está atuando a força da minha mão? Para cima, né? Mas para onde está atuando? Para onde está orientada a superfície do celular? Para baixo. Ora, se a minha força é para cima e a superfície está orientada para baixo, significa que uma é o negativo da outra. Ok? Tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês um vídeo interessante em relação à pressão. Qual é o meu conselho? Vão anotando as dúvidas, porque aqui, nesse método, não tem como você tirar suas dúvidas na medida que eu vou explicando. O que dá para vocês fazerem é, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês vão pausar o vídeo, ou vocês vão com o caderno do lado e anotando as dúvidas para mais tarde retirá-las comigo. Ok? Então vou dar uma pausa e já vai entrar um vídeo para vocês. É muito comum a gente ver um prego enfiado no pneu de um carro ou talvez uma taxinha presa no solado do sapato. Isso acontece porque toda a força exercida durante a pisada é concentrada na pontinha da taxinha. Mas o que vocês acham que aconteceria se tivéssemos várias taxinhas, todas bem juntinho da outra, com as pontinhas para cima? Vamos conferir. No experimento de hoje, você vai precisar apenas de uma bexiga e algumas taxinhas. As taxinhas você pode encontrar facilmente em armarinhos, talvez com o nome de percevejos. Uma vez a bexiga cheia, vamos agora arrumar as taxinhas. Pronto, já fiz aqui, já coloquei aqui as taxinhas uma ao lado da outra, todas com a pontinha para cima, e agora vou pressionar a bexiga em cima das taxinhas. Você vê que eu pressiono bastante. Não poca, não estoura. Agora eu vou pressionar com mais força. Aconteceu. Aconteceu. A minha força que eu estava exercendo estava sendo distribuída igualmente na pontinha de cada taxinha. Como eu tenho uma área maior de contato, onde essa força vai ser distribuída, eu tenho uma pressão menor exercida em cada ponta de cada taxinha. Para estourar essa bexiga, basta eu colocar uma taxinha e ela estoura. Então, gostou do vídeo? Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu joinha e comenta aqui embaixo. Quer continuar aprendendo mais? Então, junte-se a nós e venha descobrir como as coisas funcionam. Até o próximo vídeo. Então, como vimos, é muito interessante, né, esse conceito de pressão, que é a força por unidade de área. Quanto menor a área onde a força atua, certo? Maior a pressão para uma dada força. Quanto maior, se a área sobre a qual a força está atuando é uma área maior, então a pressão ela é dividida por toda essa área
e fica menor. Ok? Bom, acho que por hoje é só. Na próxima aula, então, vamos falar sobre lei de Stephen, princípio de Arquimedes e outros assuntos. Ok? Por hoje, acho que dá para a gente parar por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.